Olá, você de casa, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Deputado aqui pela TVL e a partir desse momento também pela Rádio AL, recebendo os nossos parlamentares para falar sobre seus projetos, as discussões que vem trazendo para o Parlamento catarinense e os reflexos disso na sociedade estadual. No programa de hoje, nós recebemos com grande satisfação a visita do deputado Kennedy Nunes, do PSD, ele que, nesta legislatura, assume uma nova função, a função de primeiro secretário da mesa da Assembleia. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Retornando à mesa, né? Retornando. Bem dito. Não, já fui primeiro secretário há alguns meses atrás. Eu acho que esse é um assunto muito legal, sabe? É claro, assim, que para a atividade parlamentar, política, ela te amarra um pouco. Né? Muitas pessoas me perguntam, Kennedy, o que um primeiro secretário faz? Bom, ele é extremamente burocrático, porque ele tem que fazer todas as atas, todos os documentos que entram ou saem do parlamento, e não é pouco. A gente tem que conferir, tem que assinar, tem que despachar. Gigantesca. Esse é uma forma de você, é como se fosse o gerente, né? O primeiro secretário é o gerente de toda a casa, de todo o parlamento. Eu quero fazer, o meu partido me escolheu, na verdade eu queria ir para uma comissão, acho que a comissão a gente consegue fazer o trabalho, mas eu tenho uma frase, quando você vive em equipe, você não pode ser problema, você tem que ser solução. Então, já que meu partido me escolheu, eu vou novamente exercer essa função de muito agrado e abrir a secretaria. Eu acho que é uma cara muito minha, né, de andar no meio das pessoas, de fazer essa questão das redes sociais. Eu quero abrir a porta da primeira secretaria, já que é a porta obrigatória, a catraca obrigatória de todos os ofícios. Eu quero que também seja a catraca obrigatória das pessoas, dos cidadãos, né? Em vez de trabalhar só com CNPJ, eu quero trabalhar com CPF também. Eu acho que essa é uma forma bem legal que a gente pode fazer. O que é muito bom, porque cria uma aproximação ainda maior com a população do Estado. Eu acho que o Parlamento Catarinense, além de ser um parlamento diferenciado, eu tive a missão de visitar todos os parlamentos sobre aquelas PECs e agora nós estamos finalizando, já estamos com 10, faltam só 4 que estão em tramitação, daquelas mudanças que a gente pretende fazer na Constituição Federal. A gente já vai chegar nesse assunto, inclusive. Eu visitei todos os parlamentos, quase todos, e assim, o Parlamento Catarinense ele tem um diferencial de estar próximo da população, o diferencial do nosso orçamento regionalizado, que é rodar as regiões para definir, o diferencial de não termos escândalos com as ações, ou seja, é um diferencial. O Parlamento Catarinense em si é um dos exemplos no Brasil. E por isso essa transparência é tão importante, né? Eu acho que endossa esse trabalho. Bem legal. Eu gosto disso. O senhor mencionou o fato de o senhor agora estar na primeira secretaria e não numa comissão, até para deixar claro para o telespectador, o regimento interno da Assembleia não permite a participação de um deputado da mesa numa comissão permanente, por exemplo. Todo deputado que não está à mesa diretora, ele tem que participar obrigatoriamente de pelo menos 3 comissões, né? Quando vai para a mesa diretora, daí ele não pode participar nem de comissão parlamentar de inquérito, nem de CPI, nem de comissões permanentes. Até pelo peso dessa responsabilidade. Né? Imagino que o senhor esteja feliz também com esse desafio. Não, é bom porque o presidente Silvio é um parceiro que eu já o conheço há muito tempo, os outros membros da mesa são parceiros, então eu tenho certeza que essa mesa vai fazer bastante diferença no dia a dia do Parlamento Catarinense. Deputado, apesar de não estar atuando diretamente nas comissões, o senhor pretende, evidentemente, trazer para a Assembleia Legislativa temas importantes não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e dentro do contexto internacional também. E o senhor tem falado com bastante frequência a respeito dessa eleição bastante polêmica de Donald Trump nos Estados Unidos e da leitura que isso teve em diferentes países do mundo. Na sua avaliação, Santa Catarina pode, inclusive, ganhar. Pode. Sabe por quê? Toda. Porque assim, a conversa do Trump é muito ultrapassada, né? Quando derrubaram o Muro de Berlim, ali veio uma nova realidade de não ter muros. Hoje a gente fala com alguém da China como se eu estivesse falando com ele ali atrás da câmera. Ou seja, nós não temos mais essas barreiras. Então, o discurso do Trump de criar muro, de proibir a entrada de pessoas de certas regiões, todo esse discurso é um discurso bom para a campanha. Na atitude dele, tinha muita gente que pensava que ele ia abandonar, na atitude dele, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, a Ásia, aí falando de China, Japão, Coreia, esses países, eles
eles vão continuar colocando o produto deles no mundo. Eles vão continuar, não adianta. Eu fui à China já algumas vezes, eles vão dominar o mundo, né? Por conta do conhecimento, por conta do relacionamento. Cara, o chinês, ele manda os alunos chineses para fazer estágios aqui, sabe para quê? Para aprender a língua e a cultura, porque quando eles voltam para a China, eles desenvolvem produtos dentro daquela cultura. Cara, isso é excepcional, né? Isso é estudo de caso, né? É melhor que qualquer pesquisa do Sebrae. Talvez por isso os indianos tenham tanto medo dos chineses. Exato, né? Por quê? Porque eles estão aí. Então, eu sempre digo o seguinte, nós ocidentais vemos o mundo como um globo, né? O globo terrestre. O oriental vê o mundo como uma forma plana, um mapa aberto. E quando você abre o mapa, o Japão, a China, para chegar na América e nos Estados Unidos, o caminho mais próximo é via Brasil. E nessa via Brasil, os estudos mostram que Santa Catarina tem 5 portos no raio de 200 quilômetros. Ou seja, pode ser extremamente beneficiada. Cara, nós vamos ser a porta de entrada das Américas. E Santa Catarina, os empresários, o governo, o parlamento tem que intensificar esse trabalho para nós ficarmos conhecidos. Eu participei há pouco tempo na China de um encontro mundial de cidades irmãs. Eles começaram com 60, hoje são 6.000. E por que o chinês gosta de fazer aqueles tratados de cidades irmãs? Porque a partir do momento que o chinês, o governo, faz um tratado com uma cidade chinesa, ele envia pessoas para cá, para empresários, para investimento e começam a trocar informações. Eu passei por Rio Negrinho agora, falei com o prefeito, que era o nosso colega aqui, o Júlio Roncone. Eu disse, cara, vocês têm madeira, vocês trabalham com exportação, vocês têm que fazer com que o chinês, o asiático, o europeu saibam que aqui tem madeira boa. Vocês estão mandando para lá e não faz conhecido o Rio Negrinho. Então nós temos que despertar isso. E não adianta, só é conhecido quem sai. Então nós temos que sair. Os prefeitos que estão nos acompanhando, eu estou conversando com eles, os vereadores, os governos, precisam fazer uma malinha e divulgar a cidade. Aprendi isso, sabe com quem? Luiz Henrique da Silveira. E eu era oposição ao Luiz Henrique da Silveira. Eu era deputado de oposição. O que o governador Luiz Henrique, de saudosa memória, fazia? Ele ia fazer aquelas comitivas de viagens e ele, cara, eu me lembro até hoje, ele pegava uma toalhinha dessa de renda de birro, aqui. Era uma coisa tão simples aquilo dali, de crochê, feito pelas mulheres aqui de Florianópolis. E quando ele ia dar aquele presente lá na China, na Rússia e tal, ele falava tanto de como se fazia aquela toalha, que era com isso, que era com aquilo, que os caras que recebiam, os chefes de Estado que recebiam, era quase que um manto sagrado. Porque ele vendia bem o negócio. Eu me lembro uma vez que eu estava no Japão com ele, numa viagem, e eu era oposição ferrenha aqui a ele. E ele falando para os empresários japoneses sobre Santa Catarina, um espetáculo e tal. E eu olhava e dizia, mas baita mentiroso, né? Porque o que ele estava falando era mentira. Mas eu vou dizer que é mentira? Se ele está vendendo bem o meu estado para trazer empresas para cá? Entendeu? Então, essa é a realidade que a gente precisa ter. É preciso ir. Eu vou citar um exemplo de uma empresa que soube da minha ida lá na China sobre essa questão de cidades irmãs. E o empresário me chamou lá em Forquilinha. Ele era vendedor de sacolas plásticas. Uhum. E ele chegava para vender sacolas plásticas de uma empresa lá de Criciúma e o cara dizia assim, escuta, tu tem saco de RAF? Saco de RAF é aquela linhagem de RAF. Aí ele, não, só plástico. Cara, eu tô atrás de saco de RAF. Aí ele pensou assim, eu vou atrás desse negócio. O que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha e comprou uma máquina para fazer saco de RAF. Sabe qual é o resultado? Em 10 anos, hoje, ele é o segundo maior produtor das big bags, daquelas bolsas grandes para navios. Ele faz de 60 quilos a 2 toneladas. Ele tem 600 empregados. E agora ele está procurando um parceiro na China que, para ele ser, porque esse chinês está colocando produto aqui dentro, mas de uma qualidade inferior. Então qual é a visão dele? Olha a visão dele. Ele vai buscar a parceria desse cara para investir aqui e ele produzir.
Aí ele disse, o Kennedy, eu não consigo, tem uma coisa. Daí eu falei assim, eu vou contar o segredo, eu aprendi o negócio de coisa. Como o governo chinês é comunista, a maioria das grandes empresas, o maior acionista é o governo. Por isso que os presidentes dessas empresas grandes da China, quem são os presidentes? São os indicados do governo. E o chinês, a cultura do chinês, tem no parlamento o fiador de um negócio. Primeiro, o chinês não faz um negócio contigo sem saber da tua vida. Então, por isso que ele faz um jantar. Se for possível, ele te dá um porre, porque eles têm na cultura deles que o verdadeiro homem está quando te dá o poder ou quando você está bêbado. Né? Então, eles têm toda essa técnica. Toda essa tratativa é muito Por quê? demorada. Porque eles têm que, se você é fiel para a tua família, se você é fiel para a tua esposa, você também é fiel no negócio. Porque se você não for fiel nisso, a primeira oportunidade que aparecer de um outro negócio, você vai deixar ele e vai É a pra prova outro. do caráter. Então, é impressionante isso. E outra coisa, dificilmente uma empresa vem ou se torna sócio de uma empresa do Brasil se não tiver o envolvimento do parlamento no processo e do governo, que é o fio do bigode. Para eles, o parlamento é muito. Para nós aqui, o parlamento está desacreditado. Nós passamos por uma crise muito grande, até por conta de ações de parlamentares que deixam a desejar lá em Brasília. Mas para nós, nesse nosso entendimento, a gente precisa entender que para o asiático, para o chinês, para nós termos aqui empresas aqui, é importantíssimo esse envolvimento do parlamento, do governo. E, gente, vocês que estão me acompanhando aí, você que é prefeito, cara, divulga a tua cidade, vai, pega, faz um grupo de empresários aí, participa dessas feiras. É assim que o mundo vai conhecer onde é que está Santa Cecília, onde está Santa Rosa do Sul, onde está Caibi. É assim que vai acontecer, senão não adianta. A partir da divulgação. Você estava falando agora sobre Eu me o empolgo, importante né? papel, que bom, do parlamento nas tratativas, por exemplo, né, com o governo chinês e do peso que ele tem. Isso para dar segurança jurídica, inclusive, aos investidores. E é isso que se busca também a partir dessa iniciativa que foi lançada aqui na Assembleia Legislativa, no sentido de fortalecer o discurso em relação ao Pacto Federativo, que era o que nós falávamos anteriormente. Nós temos a questão do Pacto Federativo. Hoje tudo é lá em Brasília, não é só a questão de recursos, mas também dos códigos. Né? Você tem uma dificuldade muito grande de legislar aqui, porque tem assim uma Constituição Federal, tem um código disso. Então você tem que fazer um caminho para legislar de coisas que são nossas aqui, por exemplo, jazidas, transporte. Cara, aqui o transporte marítimo aqui para nós é iate, é lancha, é passeio. Eu tive lá em Manaus, o transporte lá é ônibus, o marítimo. Você não tem carro nem bis, você tem uma lancha. E daí como é que eu vou colocar o mesmo peso dessas legislações de transporte marítimo aqui e lá? Entendeu? As então, realidades são completamente pau de arara. diferentes. O pau de arara aqui para nós, ninguém pode ir em cima de caçamba. No Nordeste, isso é transporte público. Daí como é que é? Lá não pode, aqui pode? Então são vários itens. Nós temos um Brasil tamanho continental e não é possível a gente ter uma legislação que possa valer para tudo, sendo que a cultura é diferente, o povo é diferente, a vegetação é diferente. Até nós somos o primeiro estado que temos um código ambiental próprio nosso, né? Então, essas questões a gente está trabalhando. Eu trabalhei no ano passado, faltam só 4, eu já tenho 10 assembleias que já aprovaram as leis e promulgaram. Com mais 4 a gente Com consegue a mais apresentação 4 no eu Congresso. apresento e faço a emenda lá no Congresso Nacional. Nessa semana eu estou ainda já checando mais 2, então eu quero ver se até março ou abril a gente possa ter isso na mão. Nós demos uma parada o ano passado porque deu aquele negócio, prende presidente, troca presidente de Congresso e tal. Então a gente deu uma esfriada porque nós queremos que esse ato seja um ato muito positivo, porque vai valorizar as assembleias legislativas de todos os estados. Só para o nosso telespectador relembrar isso bem rapidamente, quais são os principais pontos dessa proposta? Nós temos algumas coisas para que nós, deputados, possamos legislar, que é sobre transporte, sobre comercial, sobre jazidas. Ampliar essa prerrogativa. Ampliar essa prerrogativa. Nós temos a questão de colocar 10% do orçamento em saúde, né, que hoje não chega nem a 2%.
Hoje o Brasil está virado de cabeça para baixo. O prefeito tinha que gastar 15% e está gastando 40% em saúde. O Estado tinha que gastar 10%, gasta 4%. E o governo federal tinha que gastar 10%, gasta 2%. Eu vou dizer aqui, se os prefeitos, 5.500 e poucos prefeitos, cruzarem os braços sobre a saúde, de fazer gestão de saúde, vai virar um caos. O sistema é municipalizado, mas o recurso não vem. Então, essa é uma briga nossa. Esse é um dos pontos. Um dos pontos. A questão também do fundo de participação dos municípios e dos estados. A gente tem uma tabela progressiva de aumento de 1% ao ano para que em 10 anos a gente possa aumentar 10% o fundo de participação, ou seja, um novo pacto federativo para que o recurso chegue mais na ponta, lá onde o cidadão mora. Todo mundo tem endereço, você tem CEP, você tem cidade. É ali que você mora. Estado já é fictício e União mesmo, cara, é um negócio na nuvem. Eu digo que o governo federal é o iCloud, né? Mas o problema do iCloud é que quando o imposto vai, é 4G. Pensa numa velocidade... né? Agora, quando é para fazer o download, que é para vir um recurso, falha a ligação, falha a internet, vai no EDG, aí vira um caos. Né? Por isso que essas propostas são tão Daí importantes. Daí a gente vai ter um pouco mais de esse recurso cenário para as prefeituras, atender o cidadão. Com certeza a gente vai conversar muito mais a respeito disso, deputado. Nosso bate-papo vai encerrando. Obrigado ao senhor pela sua presença aqui. Desculpa a empolgação, eu estou empolgado, cara. Nós vamos ser a porta de entrada das Américas. Que bom que o senhor está empolgado, essa energia que a gente precisa. A você de casa, obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Nos vemos numa próxima. Até lá.